Seja muito bem-vinda, você que está aqui no YouTube e você que está aqui pelo Instagram. São pontualmente 7 horas e 7 minutos. Nós vamos dar sequência à nossa Masterclass, à nossa aula de mentoria. Eu quero só já pedir para você, se você estiver me ouvindo bem aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Ontem aconteceu uma situação que é até bem cômica. Nós estávamos fazendo a transmissão pelo YouTube e estava aparecendo o setup da câmera. O que é o setup? Aquela partezinha onde aparece a carga da bateria, quais eram as informações de toda a câmera. E depois, quando nós fomos fazer o upload desse vídeo, que nós fomos visualizar. E aí eu trouxe um time de peso hoje aqui. Então tá nos bastidores aqui 2 pessoas para me ajudar a fazer com que essa transmissão ela seja 100% de qualidade para você, que toda essa informação, que todo esse conteúdo chegue até você. Eu não estou conseguindo te enxergar aqui no Instagram, mas se você já estiver fazendo alguma manifestação, já mandando um direct para os seus amigos, seus companheiros, todo aquele pessoal que vive, respira ecossistema condominial, eu espero que você possa, então, nesses 40 minutos, absorver todo o conteúdo que nós preparamos para você. O que ontem nós falamos, ele é oriundo de uma literatura, de um livro que chama-se Facilitador do Condomínio. Está no nosso canal do Telegram, esse e-book para você fazer o download desse livro. Eu não encontrei ele físico ainda aqui na minha biblioteca, tem muito livro, eu não consigo ainda tê-lo na mão para poder fazer aqui uma leitura dinâmica. E fazer a leitura dele pelo YouTube faria com que somente o pessoal do YouTube tivesse essa interação. Então, nesse primeiro momento, eu não vou fazer a leitura, não vou fazer a apresentação de todos esses itens, mas eu vou fazer a narrativa de cada um desses itens que nós estamos tratando esta semana, né? Então, entenda o seu condomínio de A a Z, quer dizer que nós vamos falar nessa semana com todos os itens A, B, C, que dentro de um condomínio faz sentido para uma administração de excelência. Ontem eu comentei sobre áreas comuns, que tipo de informação, se estiver dando uma travada aí aqui você que está aqui no YouTube, você pode falar no chat, entendeu? Vai colocando ali no chat a informação, se está travando, se a informação está chegando em tempo real para você, e aqui no Instagram também você vai poder dizer isso. Agora já deu uma melhorada, estabilizou, né? Verifica se o áudio tá bom, dá um joinha aí, já vai dizendo para mim como que tá essa transmissão. O que eu estava falando então é referente a todos os itens que nós vamos abordar durante essa semana, de A a Z, o conteúdo que está dentro deste livro. Chama-se Facilitador do Condomínio, da editora Boniures. É uma editora focada no ecossistema condominial, e muitos livros, inclusive outros que eu vou trazer aqui para vocês, são muito acessíveis, uma leitura muito fácil de compreender e de se colocar na prática. Por isso que eu estou trazendo essa leitura como base da nossa mentoria condominial. Então, sem muita delonga, ontem nós falamos sobre 3 letras, 3 itens, A, B, C, e hoje eu vou falar sobre D e E. Dentro desse item, nós temos direitos e deveres e também eleições. Tá vendo talvez um problema no áudio, algum retardo nesse som do áudio do YouTube, mas aqui no Instagram tá 100%, né? Então, quem tiver ainda no YouTube, quem estiver ainda assistindo e tiver passar aqui para o Instagram, pode vir para o Instagram que vai ficar 100%. Então a transmissão pelo YouTube vai continuar, ela mesmo com alguma falha ou algum delayzinho, mas aqui no Instagram tá joinha. Se não tiver, manda uma informação, me diz aí como que tá, que a gente vai estar melhorando, fazendo com que você possa ter essa informação plena.
Direitos e deveres, está lá no Código Civil, no artigo 1335, quais são os direitos, e no 1336, quais são os deveres do condômino. Certamente você já deve ter essas informações na ponta da língua, porque no teu regimento interno, esses são itens obrigatórios. Então, no teu regimento interno, vai falar que usar, fruir livremente, dispor das unidades, é um direito do condômino. Usar das partes comuns conforme a sua disposição e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, ou seja, você pode usar, mas não pode se sobrepor ao direito dos outros e fazer com que a sua vontade prevaleça. Por exemplo, eu quero a piscina só para mim, um horário específico e depois ninguém mais vai utilizar. E um outro item é não alterar a forma, a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Então, eu moro num prédio, né, num condomínio constituído por uma torre ou duas, enfim, e eu quero pintar somente a minha fachada de cor vermelha, de cor azul, qualquer outro tipo de cor, e então eu não posso fazer isso porque, na verdade, está lá dito nos deveres do condômino, na verdade, no inciso 2º, não alterar a forma e a cor da fachada. Né? Então, eu falei equivocadamente que era um direito, mas é um dever não alterar a fachada e a forma do teu empreendimento. Entretanto, agora que nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito e também a questão de direitos e deveres, e eu vou depois fazer uma conexão com a letra Q, que vai ser sobre quórum. Nós vamos trabalhar sobre quórum, falando especificamente quais são os quórums que você precisa ter na ponta da língua, quais são todos os quórums que existem numa assembleia, né? Quórum de um terço, um quarto, um meio, unanimidade. Então, esses quórums é a quantidade de pessoas, né? A quantidade de votos que são necessários para se fazer alguma coisa e aprovar alguma coisa em assembleia. Então, voltando à questão do não alterar a fachada e como isso pode ser feito, na verdade. Isso vai ser possível desde que haja a aprovação em assembleia com quórum qualificado. O que é o quórum qualificado? É aquele quórum que está estabelecido na lei. Então você vai relativizar um dever que é para não alterar, tendo em vista que há uma possibilidade com o condicionamento, obviamente, da aprovação de um quórum qualificado. Então veja que dentro dos direitos e deveres dos condôminos, você pode fazer algumas coisas que são restritivas desde que haja uma aprovação. E isso te leva a um outro pensamento, ao pensamento de que a soberania do condomínio ela se dá pela Assembleia. Então não é o síndico quem determina como as coisas efetivamente acontece. Ele é o gestor do condomínio. Ele é o responsável pelo condomínio. Então, como gestor, como responsável pelo condomínio, ele toma, sim, algumas decisões, mas essas decisões, muitas vezes, elas precisam passar pelo crivo da Assembleia. E o crivo da Assembleia, no meu entendimento, é soberano. Pode ser modificado o que foi aprovado em Assembleia? Sim. De novo, condicionado a uma ação. E essa ação aqui agora é do síndico, porque é dever do síndico convocar a Assembleia. Então, se é dever do síndico convocar a Assembleia, se não houve uma convocação, não há uma deliberação. Então, quer dizer que não pode se fazer nada? Não. Na verdade, o que vai acontecer? Mesmo que o síndico tenha essa obrigatoriedade, essa competência para ele fazer a convocação da Assembleia, ele, se não assim o fizer, 1/4 dos condôminos, olha eu já entrando, antecipando spoiler dessa aula que vai ser na letra Q, mas 1/4 dos condôminos, ele vai poder, né, este grupo de pessoas que solicitando ao síndico, o síndico não fazendo a convocação da Assembleia para tratar deste item específico, este grupo vai poder sim
convocar uma assembleia, aprovar o que foi colocado na pauta, na ordem do dia, e nesse aspecto vai poder então alterar aquilo que foi feito numa assembleia anterior. Veja que direitos e deveres ele vai transitar muito por legislações extraordinárias. Elas não são extraordinárias porque o condomínio tem uma legislação própria e estas legislações elas já são do ordenamento jurídico, né? Código Civil, Lei de Condomínios e tantas outras que impactam diretamente na vida dos condôminos. O que mais a gente pode falar sobre direitos e deveres, né? Entre direitos e deveres, nós vamos ter uma coisa que eu classifico um pouco complicada de se resolver, mas se você estabelecer todo o procedimento, fica fácil. Como assim fica fácil? Complicado é tu fazer a exclusão de um condômino antissocial, né? Então diz lá no inciso 4º do artigo 1336, são deveres do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Aqui nós poderíamos fazer uma live, um webinar de uma semana. Porque o que acontece? O que mais o síndico resolve dentro de um condomínio é problemas. E muitas vezes esses problemas são causados por quem? Por quem? Por condôminos antissociais, que não querem se adequar às normas, né, do condomínio por diversos motivos, por cultura, por falta de hábito, vem de uma realidade, de um outro, como que se diz assim, de um outro cenário, está morando em casa e agora passou a morar num apartamento. Então há uma divergência, há um choque de realidade e o síndico vai ter que estar ali para gerenciar esse conflito. Então, como que é feito a exclusão ou a impossibilidade e o que de fato acontece, né? Na verdade, o condômino antissocial, ele não perde a propriedade, ele perde o direito de usar. Veja que lá nos direitos, no inciso 1º do 1335, ele tem o direito de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. E quando acontece, então, que ele infringe lá um dos seus deveres, ele perde um dos seus direitos. E um desses direitos, que seria o de usar, faz com que ele não possa ter acesso mais àquele condomínio. Ele não perde a propriedade, ele vai continuar sendo dono daquela unidade. Mas como fazer, Tajo, a exclusão ou como fazer com que um vizinho antissocial seja retirado de um condomínio? É um trampo bem considerado, porque você vai ter que judicializar essa relação. Não vai ser através de um procedimento de multa ou notificação dentro do regimento interno ou o próprio síndico, porque o síndico não tem essa autoridade de proibir o acesso do condômino. Ele vai poder notificar, ele vai poder multar tantas e quantas vezes forem necessárias para que ele venha se enquadrar. Mas proibir, não. Ele não pode proibir. Inclusive, há uma discussão muito grande do inadimplente poder ou não poder usar. Já não tem mais discussão, na verdade. O inadimplente pode usar. Pode usar e ele, na verdade, o condomínio tem os meios necessários para poder fazer com que o inadimplente cumpra com a sua obrigação. Agora, tolir o direito dele de usar, fruir e dispor das suas unidades, infelizmente não pode. Então a jurisprudência é pacificada nesse sentido e muitos condôminos, muitos síndicos, ainda pelo Brasil afora, fazem com que essa restrição seja válida, seja real dentro do seu condomínio, e aí vai sempre chegar no judiciário essa discussão, e aí vai acontecer que o juiz vai determinar que o condomínio ele esgote todos os meios, que é ir multando, até chegar a um volume que o condômino possa
inclusive perder a propriedade, né? Então, voltando lá para o antissocial ele precisa ser notificado, e se dentro da tua convenção já estabelecer que não há a necessidade prévia de uma notificação, ele já vai ser multado. E aí depois ele multa novamente. Ele vai ter que compor, né? Esse síndico ele vai ter que reunir um volume de notificações, multas e todas essas reclamações para que junto no processo fique configurada essa indisciplina, né? Então essa conduta antissocial, de realmente ele não querer. E aí o judiciário vai decidir se ele vai perder o direito de usar a sua propriedade ou não. Na perda do direito vai haver então uma decisão judicial, e essa decisão judicial vai ser publicada no condomínio, a portaria já sabe, e esse condômino vai constar lá do rol dos, eu não diria do rol dos condenados, mas como persona non grata, né? Você sabe que existem alguns fornecedores, principalmente o pessoal do delivery, né? Quem mora em condomínio muito grande e precisa do deslocamento da portaria até a sua unidade, às vezes é permitido que o entregador ele acesse ao condomínio. Outros não. Já o condômino tem que descer até a portaria, ou tem que se deslocar. Imagina um condomínio, eu morava num condomínio com mais de 19 mil metros quadrados. Era 1 quilômetro da portaria até aonde eu morava. Então imagina só tu fazer a entrega disso com chuva, né, o condômino ir lá na portaria. Já existem soluções tecnológicas que já um carrinho remoto vai lá e busca e entrega nessa unidade. Mas nesse contexto, o rol dos condenados, o rol das persona não grata, é uma ação administrativa que não está relacionada com esses direitos e deveres do condômino, mas sim uma atitude do síndico de não permitir o acesso dessas pessoas. Bom, dentro de direitos e deveres, eu acredito que o mais preponderante é essa parte de você não permitir que o condômino antissocial ele exceda aos seus direitos e que ele cumpra os seus deveres. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que eu não sei se eu estou indo muito rápido, você pode já me dizer seus comentários. Diz aí, tá, bota a tua pergunta, eu queria ter um esclarecimento melhor para que eu possa então voltar nesse aspecto e depois tratar nesse assunto. Eu não estou conseguindo te enxergar e a minha equipe aqui, o meu time está me avisando se tem alguma pergunta, se não tem alguma pergunta, e ali a gente vai já resolver para que tu possa, já saindo dessa masterclass, você já coloque em prática isso. Volta num aspecto lá dos direitos e deveres. No teu regimento interno, isso é muito importante se observar, por vezes nós nos depararmos com um regimento interno Ctrl+C, Ctrl+V, ou que não está adequado à realidade daquele condomínio, ou alguma coisa que seja diferente da tua realidade. Acontece que quando você chega nos direitos e deveres e também naquela parte do teu condomínio, né, do regimento interno, que fala sobre proibir. Como assim? As ações que não podem ser realizadas, né? Então, vai ter um artigo no regimento interno aonde vai dizer assim, ó, é proibido estacionar, usar. O que eu gostaria de deixar aqui claro que muitas vezes o regimento interno ele começa de uma forma, o condomínio ele não tem ainda, né, uma vida, uma cultura, uma dinâmica, e depois ele vai se adaptando. Então talvez esse aspecto não se aplique a condomínios que já têm uma vida já longa, mas ele vai se aplicar a um condomínio novo. E também, se você tem alguma dificuldade de aplicar as suas multas, as suas notificações e não ter, né, um respaldo jurídico, ou até mesmo ver essas multas e notificações serem derrubadas na Assembleia.
Um aspecto que você vai também ter que observar dentro de direitos e deveres, se houve então a infringência de um direito, essa notificação, essa multa vai ter que dar o direito à ampla defesa e ao contraditório do condômino, que numa assembleia vai apresentar as suas razões de defesa, ele vai apresentar o seu recurso. E a assembleia é quem tem condições de acolher ou não essa multa, no caso de manter essa multa, essa notificação, ou perdoar, né? Uma sede recursal ali, fazer o acolhimento e a sentença vai ser improcedente ou procedente, vai manter ou não vai manter essa multa, essa advertência. Então volta aqui no aspecto de que no teu regimento interno, os verbos das proibições, eles precisam ser claros na ação que não deve ser realizada. Exemplo, é proibido estacionar na vaga de visitantes. Então, quando você for notificar o teu condômino, ele sabe claramente que ele está recebendo uma notificação, uma multa por conta daquela ação. Então, todos os verbos que estiverem listados neste artigo das proibições precisam estar no infinitivo e eles precisam ser ações que você está sancionando, ações que você está proibindo, tácita, explícita, ou melhor, tácita não, explícita e expressamente. Por que isso? Porque um condômino pode dizer que, e até mesmo quando ele vai buscar um advogado para fazer o recurso dele, ele vai dizer, não, isso aqui não está descrito, o que não é proibido é permitido. Em outras palavras, se o teu regimento interno não está muito claro, o que vai te salvar vai ser o inciso 4º do 1336 do Código Civil. Porque ele é genérico, ele dá uma resposta muito ampla. Ele diz lá, são deveres do condômino. Dever, ele tem que fazer, dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação. Para aí, nessa primeira leitura. Então, ele é obrigado, certo, a dar às suas partes, ou seja, a sua unidade habitacional, a sua sala comercial, qualquer que seja a propriedade que esteja em condomínio, a mesma destinação que tem a edificação. Qual é a mesma destinação da edificação? Se é um condomínio edilício residencial, só pode estar havendo ali naquele condomínio uma residência. Não pode ser realizada uma atividade comercial. Não pode estar sendo realizada uma atividade diversa à da residencial. Vão vir agora aqui os contadores, vai vir uma série de questionamentos. O que acontece agora com o home office? Eu estou aqui, eu estou na minha casa, estou passando para vocês um conteúdo através de uma plataforma por uma empresa, de certa maneira, entregando um serviço. Então, eu estou trabalhando e eu não poderia estar fazendo o quê? Não poderia estar dando a minha edificação uma parte distinta daquilo que ela foi constituída para ser. Então, nesse aspecto, vai haver uma relativização deste dever, desde que, aí você vai lá para o outro, não as utilizar de maneira prejudicial. Olha como é a redação, e se você for ali, cavocar, como você vai poder se livrar ou vai poder impor uma notificação com base nesse inciso do 1336. Então, eu estou prejudicando o sossego, mora ao meu lado uma pessoa e ela vai poder, talvez, fazer uma reclamação dizendo que, olha, às 7 horas da manhã tem um louco que começa a falar, gritar e não para, e ele só vai parar às 7h47, 7h57, sei lá que número cabalístico que ele tem com 7, mas ele não para de falar a partir das 7 horas da manhã. Se eu estiver prejudicando o sossego, aí tem duas sanções que eu vou poder sofrer. Primeiro, pelo regimento interno, que vai dizer o horário, estabelece os horários em que é possível fazer barulho, e aí é o horário do silêncio, certo? E
outra sanção que pode ser enquadrada aqui no 1336, que eu estou perturbando, eu não estou deixando que as pessoas estejam sossegadas. E aí você vai realmente ter que se adequar a isso. Então vocês vão perder o 707, eu não vou estar mais acordando de manhã, e aí o que nós vamos fazer? Eu estou perguntando aqui para minha equipe o que nós vamos fazer se caso viermos ser notificados pelo meu síndico que às 7h07 da manhã eu já acordo falando que nem uma tagarela. Para? Continua? Então eu vou fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete aqui. Se eu for notificado porque estou perturbando o sossego, vocês me dizem, né, ali no nossos stories, né, se para ou se continua, beleza? De direitos e deveres, tá, joinha? Se ficou faltando alguma coisa, eu me ative apenas a 2 artigos para deixar bem mastigadinho mesmo. Qual é? Tem um item ali do 1335, que é o terceiro, né, que é votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Isso é um direito do condômino, todos sabem que inadimplente não vota. Quem pode votar também, e se não for proprietário? Aqui ele fala condômino, ele não fala proprietário. E aí vem aquele aspecto do inquilino, do possuidor, né, propriamente dito, poder voltar. E chegou aqui uma mensagem aqui para mim aqui, depois eu te digo assim, depois as perguntas no final da live você vai poder então fazer, e aí eu, se tiver ainda um tempinho, respondo de bate-pronto ali no Instagram. Essa questão já também deve estar superada muito tranquilo, mediante procuração, o inquilino pode votar. E também ele pode votar nas considerações que não seja de previsão orçamentária e também sejam chamadas extras, tá? Então, aquilo que não vai mexer no bolso financeiro, o condômino pode votar. E aquilo que mexe no bolso não pode votar, tá? Sem que o proprietário esteja presente. Vamos lá, vamos seguir o baile. 7h34. Deixa eu te perguntar, já fez a tua inscrição no nosso canal do Telegram? Você que está aqui no YouTube, se talvez ficou prejudicado, você não vai perder essa mesma live. Nós vamos fazer o upload dela. Todo esse conteúdo que está aqui no Instagram, ele vai subir para o YouTube e nós vamos deixar você fazer realmente a utilização desse material, divulgar, mandar para outras pessoas também pelo YouTube. Não esqueça de fazer a tua inscrição no Telegram, fazer a tua inscrição no YouTube, porque nós vamos sempre notificar você se começou ou se não começou a live pelo Telegram e pelo YouTube. Automaticamente o YouTube manda essa notificação. Então, fechou esse quesito. Lá no 1336 existem alguns parágrafos. Tem o parágrafo primeiro e o segundo. Eu não vou me ater sobre isso neste instante, porque ele fala um pouco sobre juros moratórios, ele fala um pouco sobre também as multas. Eu vou deixar para tratar disso quando eu for falar sobre a letra M, e daí vai especificamente esmiuçar essa questão de multa também, tá? Vamos passar para a letra E, que fala sobre eleições, e já indo para os finalmente, faltando 12 minutos, eu quero falar sobre como você deve participar, como você deve atuar dentro de um processo de eleição de síndico. E aqui, meus amigos, é outra live, é outra aula, é outro momento que a gente pode ficar aqui uma semana conversando. Porque eleição de síndico é uma forma para síndico morador e outra forma para síndico profissional. Então, se nós formos pensar as eleições de síndico como um processo eleitoral, aí nós vamos nos comparar a como funciona o sufrágio, como funciona o voto nas eleições comum, como se elege um prefeito, como se elege um presidente, como se elege os nossos representantes políticos, né? E assim como tais, o síndico deve se comportar. Então, não é só no final do seu mandato, síndico morador, síndico profissional, e
não é somente para fazer campanha. O que eu vou dizer agora, você deve fazer durante toda a sua gestão. É mostrar aquilo que você está fazendo. Mostrar a toda a comunidade condominial que o trabalho que você está desenvolvendo é um trabalho focado nos condôminos, focado nas pessoas. E este processo, este trabalho precisa estar em evidência, ele precisa publicar, ele precisa fazer com que as pessoas saibam. E onde é que as pessoas vão tomar conhecimento? É aqui que se divide, né? Então o síndico morador, ele vai poder internamente através dos murais, né? Então, se tiver um mural físico, ele vai lá sempre colocar no elevador, no corredor, tudo aquilo que está sendo feito dentro do condomínio. Estamos agora adotando medidas de segurança de acordo com a Secretaria de Saúde do município XYZ. Esse síndico, ele está simplesmente cumprindo uma determinação legal e ele está publicando uma informação, mas ele não está promovendo o seu trabalho, ele não está fazendo uma campanha eleitoral. Como ele faria uma campanha eleitoral usando essa situação? Ele, se conseguisse dentro da sua rede de relacionamento, dentro de toda a rede de atenção básica de saúde do seu município, fazer com que psicólogos, psiquiatras, pessoas que podem dar um auxílio neste momento na saúde mental, porque nós estamos vivendo um momento completamente atípico, um momento em que as pessoas não sabem a certeza de nada. Uma hora fecha, outra hora não fecha, um familiar está internado. Eu tenho um caso particular, meu irmão está internado, né, com Covid, e a gente sabe como isso afeta. Ontem mesmo eu estava falando com meus familiares e como todo mundo está envolvido com essa situação. Quando você tem um parente, quando você tem uma pessoa que realmente está afetada por esta pandemia, que parece estar muito longe, aí você perde o chão. Então, quando você consegue promover uma ação que integra todos os moradores e algo que é fora do comum, veja, hoje com a aprovação da telemedicina, é possível fazer uma consulta por videochamada, por videoconferência. Então, eu também já diria, isso seria então uma dica para promover uma ação que gere um benefício coletivo. Se for possível, não é sair usando o dinheiro do condomínio para fazer uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo. Não. É algo que, se você conseguir fazer sem onerar, ou se você dispor, né, colocar ali, e aí já muda um pouco a proposta, você colocar dentro das redes sociais, dentro do mural, você vai disponibilizar um atendimento psicológico para as pessoas ficarem mais calmas. Tem gente sofrendo de síndrome de ansiedade, síndrome do pânico por causa disso. Então, se você não está conectado com esta realidade, você não está no caminho, na área certa. Então, agora, chegando nos 7 minutos finais. Eleições. Primeiramente, faça a sua campanha dentro das redes sociais, ou melhor, faça a sua campanha dentro, se você é síndico morador, dentro das áreas onde você pode expor todo o seu trabalho. Segundo, dentro das redes sociais, o síndico profissional, ele deve fazer a sua promoção, ele deve promover o seu trabalho, ele deve mostrar o que ele faz, para quando ele se candidatar num processo eleitoral, e os eleitores já sabem, né? Já têm o conhecimento. Mas como que esse processo eleitoral se dá? Então, o processo eleitoral, ele se dá através de um edital de convocação. Esse edital de convocação, ele é convocado pelo síndico que está no mandato, ou, como eu já disse anteriormente, por 1/4 dos condôminos, caso o síndico não venha convocá-lo. Esse edital deve prever a ordem do dia, item a item. Aquilo que não estiver na ordem do dia não pode ser tratado, não pode ser aprovado. E um dos itens que, costumeiramente, não sei se no seu condomínio é assim, mas antigamente eu via muito assuntos gerais. Assuntos gerais não pode estar na pauta, não pode estar na ordem do dia, porque é assunto geral. É assunto que não se tem, né, os condôminos
que não estiverem presentes podem questionar algo que foi aprovado sem que esteja especificamente detalhado no edital. E esse edital ele tem que ser assinado. Esse edital ele tem que, no seu cabeçalho, eu vou fazer uma aula especificamente só como redigir um edital de convocação, uma ata e uma lista de presença, porque esses 3 documentos são documentos obrigatórios para que esta ata seja registrada e que esta ata sendo registrada, tudo aquilo que foi aprovado é válido e faz ato jurídico perfeito. Se não for aprovado, mas tem atas que não são registradas e tal. Belezinha, não precisa obrigatoriamente você registrar uma ata. Mas se essa ata for passível de impugnação, o seu edital não estiver previsto, lá na classificação as pessoas que estavam presentes não podiam estar, quem votou não podia votar, vai ser impugnada esta Assembleia. Então eu já quero deixar claro quais são os requisitos que você precisa ter presentes para poder ter essa eleição aprovada. Ou melhor, essa ata aprovada. Chegando no final, faltando, então, aqui já estão me dizendo, faltando 2 minutos, e aí vou deixar aqui aberto para as perguntas, tá? Então, 7h47. Nosso objetivo aqui é, em 40 minutos, nós entregarmos conteúdo de qualidade, direto ao ponto, e que você possa já empregá-lo no primeiro minuto em que você iniciar o teu dia, tá? Você pode fazer as suas perguntas pelo chat e já vão dizer aqui para mim se tem alguma pergunta. Pode falar aqui, meu time, que pergunta que tem aí? Next é auditoria condominial. E mostra também com a assembleia em ambiente virtual. Boa! Muito obrigado. Next Auditoria Condominial. Next Auditoria Condominial. Esta foi a voz aí do nosso assistente virtual que você vai conhecer daqui a alguns anos, né? Ele não pode estar ainda, mas você pode também assistir no canal dele. É um cara extremamente disruptivo, né, a fruta não cai longe do pé. Como que funciona no processo de assembleia virtual uma eleição? Tão semelhante, tão igual ao processo de assembleia presencial. Eu não abordaria hoje especificamente esse tema, esmiuçar todo ele, mas um processo de eleição numa assembleia virtual, ele vai ter sim um edital. Esse edital vai ser disparado pelo aplicativo ao qual vai ser feita essa assembleia virtual, mas também pode ser disparado pelo WhatsApp, ele pode ser disparado por e-mail, ele pode ser enviado por SMS. Então esse edital ele vai chegar nas pessoas de modo digital. As pessoas que então receberem a chave de acesso, as pessoas que receberem a data, e uma coisa bem interessante, isso eu participei recentemente de uma assembleia virtual. A assembleia virtual, ela abre num dia e ela pode fechar não naquele mesmo dia, ela pode ficar aberta e fechar 24 horas depois. Pessoas que não tiveram presentes lá vão poder assistir aquela assembleia gravada e vão poder emitir o seu voto. Então veja que a amplitude que a assembleia virtual trouxe é muito grande. Existe uma divergência entre alguns cartórios no Brasil. Aqui em Santa Catarina, essa divergência ela tá muito grande. Florianópolis dá para aprovar, Balneário Camboriú não aprova, Camboriú aprova, São José aprova. A ata da Assembleia é redigida através de um meio digital. Então, o que acontece? Se não houver a aprovação por conta da lei, né, a 14.010, que aprovou o regime jurídico transitório emergencial no período da pandemia, onde as assembleias virtuais foram legitimadas, né, as assembleias virtuais de condomínios edilícios, tá? Porque as assembleias virtuais de associações, empresas de sociedade de economia, sociedades anônimas, essas assembleias ainda continuam legitimadas pela alteração do 1036, se eu não me engano, do Código Civil, a 1038A, aonde é possível, deixa eu colocar aqui, né, 1038, 10.38, deixa eu só ver realmente se é esse artigo.
Não, não é o 1038 não. Deixa eu ver aqui, Assembleia Virtual, virtual, não, digital. Eu não me lembro do capítulo, mas 1048A, se eu não me engano. Mas enfim, é possível, inclusive por analogia, você justificar, mas daí vai ser um processo judicial para que então o juiz venha aprovar a tua assembleia e a ata, né, registrar a ata. Então o que acontece? Depois que foi realizada essa assembleia virtual, lá na tua eleição, então o processo eleitoral, ele não vai ser esse corpo a corpo. Então para o síndico morador não tem mais corpo a corpo, para o síndico profissional também não. Então exclusivamente a sua campanha eleitoral ela vai ter que ser nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então você vai ter que promover o seu trabalho ali. O que promover, nós vamos fazer uma live falando só sobre isso. O que mais que teve aqui de perguntas, né? Os dois, quem mais? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? 7h48, estamos chegando agora então no derradeiro. Se deixei de falar um pouco mais sobre a Assembleia Virtual, a gente volta a tratar, porque esse assunto ele é muito denso e nós temos um webinar, inclusive, no nosso canal, que fala só sobre isso. Foi feito o ano passado, mas ele está muito atual. Então você pode então assistir no nosso canal um webinar sobre a Assembleia Virtual. Você pode assistir também esse conteúdo depois, que vai ficar aqui no IGTV. Depois nós vamos editar, vai subir junto com o do dia anterior lá no nosso canal no YouTube. Gente, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua paciência. Volta amanhã, eu quero estar aqui novamente com todo o gás para te entregar muito mais. E nós estamos preparando todo esse conteúdo com cada foco em resultados. Então se você é síndico morador, esse resultado talvez vai se aplicar de uma forma. Se você é síndico profissional, esse resultado, essa ação vai se aplicar de outra. E aqui também nós queremos que você envie para nós, assim como a Next, né? De novo quero agradecer, Next Auditoria Condominial, quero agradecer pelas perguntas e inclusive pelas sugestões de temas, conteúdos para nós abordarmos e trazermos aqui para o nosso time. Tem uma equipe muito grande para poder solucionar as suas dúvidas. E como a gente diz, né, passei 2 minutos do meu tempo aqui na Simplifica. Complicar para quê? Simplifica, beleza? Valeu, um abraço. Agora eu vou